dos Santos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer, em nome da comissão e do senador Moca, pelo convite. Eu estou aqui representando o doutor Fogolin, o nosso coordenador geral de média e alta complexidade, que não pôde comparecer em função de agenda. Eu vou fazer um breve relato sobre a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. Acho que não está funcionando. Acho que não está funcionando aqui. Tá bom. Bem, o Ministério da Saúde ele vem utilizando a definição de doença rara, que é a mesma definição da Organização Mundial de Saúde, que é aquela que afeta 65 pessoas a cada 100 mil habitantes, ou numa proporção de 1,3 para cada 2 mil habitantes. Individualmente, essas doenças elas podem ser consideradas raras, mas, num grupo, num total, elas chegam a cometer de 6% a 8% da população. Sabemos que a principal etiologia dessas doenças são de origem genética, mas também tem um fator ambiental importante. Trabalhar com doenças raras muitas vezes não é fácil, porque são doenças que vão trazer sinais e sintomas diversos. Muitas vezes, o paciente ele apresenta mais de uma doença rara, ou a mesma doença vai ter características diferentes em cada pessoa. Então, nós podemos considerar as doenças raras como crônicas, progressivas, degenerativas e até incapacitantes, algumas vezes levando à morte. Nós, do Ministério da Saúde, na verdade, o Brasil é o único país no mundo, com quase 200 milhões de habitantes, que incorporou uma política de atenção total e integral a doenças raras. Consideramos que essas doenças, elas vêm um total de quase 8 mil. Alguns países, eles trabalham com doenças raras, mas são aquelas tratáveis com medicamentos, que é a minoria, que é em torno de 100 doenças. As outras 7.900 doenças são aquelas não tratáveis com medicamentos. Para a construção dessa política, nós sabíamos que não partíamos do zero. Tivemos uma contribuição muito importante das associações de apoio a doenças raras e também de especialistas. Também já tínhamos redes constituídas, como a rede de triagem neonatal e a rede de apoio à pessoa com deficiência. Sabíamos também que precisávamos ter uma política abrangente e que permitisse uma organização. Considerando que nós íamos tratar em torno de 8 mil doenças raras, a política ela não poderia ser tratada de forma individual, mas sim uma política abrangente no sentido de englobar todas essas doenças. Durante essa construção, tivemos 2 grandes pedidos dos pacientes e das famílias. O primeiro era o cuidado integral, que essas pessoas tivessem uma atenção multiprofissional e uma atuação interdisciplinar. E o segundo era o diagnóstico, mas um diagnóstico não apenas etiológico, mas também um diagnóstico no sentido de direito de saber a doença e a sua condição. Então, a partir disso, a portaria de número 199, de 30 de janeiro de 2004, ela foi publicada, na verdade, ela foi republicada, agora no dia 21 de maio, para incorporar algumas mudanças, e, junto com ela, a portaria também que incorpora avaliação diagnósticos, procedimentos laboratoriais e aconselhamento genético para doenças raras. Essa política está organizada em 2 eixos, que a gente chama são eixos estruturantes. Como não era possível atender as doenças individualmente, elas foram incorporadas dentro de grupos, de grandes grupos. Então, nós dividimos em 2 eixos, o eixo 1 e o eixo 2, sendo o eixo 1 aquelas doenças de origem genética e o eixo 2 de origem não genética. Dentro do eixo 1, nós temos 3 grupos, que é o grupo de anomalias congênitas e manifestação tardia, que é onde se enquadra a doença de Huntington. Temos o grupo 2, de deficiência intelectual, e o grupo 3, de erros inatos do metabolismo. E dentro do eixo 2, temos as doenças infecciosas, inflamatórias, autoimune e outras doenças raras de origem não genética.
Como o nosso foco aqui é a doença de Huntington, eu trouxe para vocês aqueles procedimentos que foram incorporados através dessa portaria, porque essa portaria tem o princípio de ter o diagnóstico, então a avaliação laboratorial é muito importante, e dentro disso foram incorporados alguns exames de biologia molecular e de citogenética, que podem ser usados para o melhor diagnóstico da doença de Huntington. Existem também outros procedimentos que já estavam incorporados na tabela de procedimentos do SUS, que também servem no cuidado da doença de Huntington. Só para falar um pouco sobre essa doença, é uma doença neurodegenerativa de manifestação tardia. A prevalência é muito variável, depende do país e do estudo, mas vai de 1 a 10 mil a 1 a 20 mil habitantes. Ela está contemplada dentro da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. É uma doença de herança autossômica dominante. Ela é causada por uma expansão de trinucleotídeos. O teste genético ele pode ser usado tanto para a confirmação da doença como para um teste preditivo nos familiares. E o paciente e a família eles precisam de cuidados por uma equipe multiprofissional. Então, a proposta dessa política era abranger neste programa todos os níveis de atenção, desde a suspeita da doença até um aconselhamento genético para a família e para o próprio paciente. Ela prevê a integralidade do cuidado nas redes de atenção à saúde, prevê também que sejam realizados exames de diagnóstico através do laboratório de referência, a incorporação de medicamentos e fórmulas nutricionais. Essa política ela está organizada no formato de rede, aquelas redes que já existem no Ministério da Saúde, né, que é a rede de atenção integral às pessoas com doenças crônicas, a rede de triagem neonatal. E ela tem como objetivo reduzir a mortalidade e a morbidade como manifestação secundária das doenças raras. Então, só para fazer um organograma, o paciente ele entra pela rede de atenção básica ou especializada, ele é encaminhado para um serviço de atenção especializada ou um serviço de referência para que seja dado um diagnóstico. Se a doença não tem tratamento, esse paciente ele é encaminhado para uma habilitação ou reabilitação através da atenção básica ou da atenção especializada. Se a doença ela tem tratamento, o médico e o paciente veem se esse medicamento já é provido pelo SUS ou se é necessário, o que aconteceu semana passada, por exemplo, o painel de especialistas, onde a doença de Huntington ela foi elencada entre as doenças que vão ter seus primeiros protocolos e diretrizes terapêuticas. Então, a política ela tem uma função de acolher a demanda do cuidado e investigação em casos de suspeitas ou confirmação de doença rara. Ela oferta consulta especializada e multiprofissional. Ela tem um tratamento de suporte e complemento, o matriciamento dos demais pontos de atenção na rede de atenção à saúde. Ela tem como objetivo também coordenar o cuidado nessas doenças, ser referência para a solicitação de exames e ofertar o aconselhamento genético quando for indicado. As perspectivas que nós temos, né, desse ano é implantação e implementação dessa política, promover a divulgação e a informação em doenças raras, incluindo a doença de Huntington, habilitar os serviços especializados e os serviços de referência, a realização desse painel de especialistas que já foi feita agora em maio, onde Huntington entrou como das principais doenças a serem elaboradas esse protocolo, a elaboração de indicadores de gestão e assistencial para o monitoramento da política e a formação também desses profissionais de saúde, principalmente em relação ao aconselhamento genético. Então, o que nós temos também como objetivo é fazer com que essa política, que é única no mundo, ela vire um modelo. E lembrar para vocês que não se trata apenas da publicação de uma portaria, mas também de uma nova política pública de saúde no SUS. Obrigada.